Queridos irmãos, que a paz de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, e do mentor espiritual deste grupo de estudo, Ares de Lacerda, que essa paz esteja conosco hoje, amanhã e para todos sempre. Estamos hoje, mais uma vez aqui, e rogando a assistência fraterna e amiga desses mesmos amigos que estão aqui todas as quarta-feiras conosco, ou presentes ou representados. E hoje, para a nossa satisfação, temos a presença do nosso querido amigo Cláudio Avelar. Ele é integrante daqui do grupo de funcionários da empresa, da Chester, e ele hoje é o encarregado da palestra pública da tarde de hoje. E ele vai dissertar para nós um tema importantíssimo para os dias atuais, que é nada mais, nada menos, o perdão das ofensas. E eu quero antecipadamente agradecer a ele, porque ele foi convidado para substituir um nosso irmão que não pôde estar conosco hoje, por motivo de força maior, e a gente mesmo assim agradece a ele por ele ter aceitado o convite. Só que na escala material era ele, na escala espiritual é você, Cláudio. Então nada acontece por acaso, né? Marco Polo tem tido muito cuidado com a programação. Veja que eles têm sempre alguém na reserva. Quando alguém falta, quando não é ele, sou eu. Tá? A gente sempre está buscando alternativas e sempre oportunizando a outros companheiros de labuta, né? Chegarem aqui e darem também seu recado, porque todo mundo sabe. Às vezes a gente não tem coragem de enfrentar um público, por pequeno que seja, mas a espiritualidade se encarrega de nos assegurar a capacidade do que a gente já temos lá intuído, e vem a inspiração e a gente leva a mensagem sem problema nenhum. Vamos iniciar a nossa reunião com uma prece para passarmos a palavra para o nosso irmão Cláudio. E eu pediria a Marco Polo que fosse o intérprete da prece inicial da nossa reunião. Querido Jesus, amado, amigo incondicional, neste momento de rogativa e permissão para dar início nessa reunião, rogamos a Ti que as vibrações amorosas se estendam não somente aos nossos irmãos presentes encarnados, e sobretudo os desencarnados, e pontualmente a nossa amiga Lindalva, esposa do nosso amigo Walter Claudino, que desencarnou esta semana. Na certeza da Tua assistência incomensurável, incondicional e sobretudo amorosa, é que Te pedimos a permissão para dar início à reunião da tarde de hoje. Passa a palavra ao nosso irmão, dirige a mesma. Que assim seja. Após a prece, né, nós estamos convidando o nosso irmão Cláudio Avelar para que ele possa se dirigir até aqui e iniciar os comentários da tarde de hoje. Com ele a palavra e conosco a satisfação e o prazer de ouvi-lo e assisti-lo mais uma vez. Muita paz. Muita paz a todos e a todas. Agradeço pelo convite, que é sempre uma oportunidade para a gente estar revendo aquilo que a gente estuda, o caminho que a gente traça, as nossas atitudes. E o tema que foi sugerido, eu até fiquei assim aberto, até falei para nosso amigo, esse irmão,
Tá, fale aí, depois eu vou olhar também o Evangelho, mas aí ele falou o perdão. Aí na hora eu disse, não, é esse mesmo. Eu acho que todo mundo precisa, né, nessa escola que a gente está aqui, precisa sempre reavaliar como é que anda a nossa conduta com relação aos outros e a nós mesmos. Porque o perdão ele não é uma coisa que a gente simplesmente pratica com as outras pessoas. Muitas vezes acontece de a gente não perdoar algumas atitudes da gente. Então, quando a gente começa a ser o quê? Muito rígido com a gente, isso vira um comportamento ao longo do tempo e a gente começa também a ser rígido com os outros. É importante que a gente avalie também como é que a gente está se sentindo com o que a gente faz de errado, porque às vezes a gente erra não é por maldade, é por ignorância, é por negligência e faz parte. Não interessa a idade, a gente morre errando. E o erro, ele tem como consequência você aprender e considerar você como você na verdade é, um aprendiz. E que aprende errando. Eu não acredito que uma pessoa aqui dessa sala aprendeu a caminhar sem cair. E isso acontece em todos os aspectos, né? A gente aprendeu a caminhar caindo, a gente aprendeu a dirigir afogando o carro, às vezes até batendo, né? Então assim, sempre tem em nossos aprendizados, seja ele qual for, no aspecto físico, no aspecto do relacionamento, no aspecto emocional, a conviver com as nossas ansiedades, nossos estresses, as dificuldades da vida, como a gente trabalha a nossa emoção. Tudo isso são aprendizados que a gente vai errar até a gente passar daquele ciclo, né? E abrir outro ciclo. Quando a gente fala então de perdão, vem à mente assim logo de cara uma questão. Eu anotei aqui no Livro dos Espíritos, a questão 886. Porque quando a gente busca, né, o Espiritismo, a gente quer sempre pensar naquele objetivo principal, que é o quê? Chegar no ápice, né? É aquilo que norteia o caminho da gente, que é a caridade, é a essência do amor. E na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, é perguntado justamente qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a resposta dos Espíritos foi benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando a gente lê essa frase, a gente observa 3 qualidades. O que é que vocês acham que a gente poderia esclarecer, vamos dizer, dar um significado a cada uma dessas 3 qualidades? O que seria beneficência? Benevolência, né? O que é que vocês acham? O que significa? Porque isso aí é um BIP, né? Sim. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Eu vou deixar indulgência e perdão para os outros. E vou dar uma ligeira passagem, para deixar o tema aí para você, sobre a benevolência. Benevolência é a gente não ver no outro o que a gente poderia fazer sem macular aquela pessoa. Não apontar defeito dele, raciocinar, porque o defeito que eu vejo no outro é esse defeito que eu também tenho. Porque o próximo é o meu espelho e eu sou o espelho dele, né? Então, essa benevolência é justamente para com todos, sem distinção, não tem limite. Madre Teresa fez isso muito bem, porque quando aquele padre perguntou a ela por que a senhora se envolve tanto com as pessoas? Por quê? Aí ela disse assim: o bem não tem limite. Não, o bem não tem preço, porque o amor não tem limite. Quer dizer, ela considerou todo mundo melhor do que ela. E ela estava ali seguindo os ensinamentos daquele povo, até quem age errado, está ensinando a gente aquilo que a gente não deve fazer. A gente deve ver dessa forma. Deu para contribuir? Deu.
Concordo. E a indulgência, o que é que vocês acham que a gente Eu pode... poderia até dizer, sem adentrar pontualmente qual dessas três, que elas se sinonimizam, haja vista a relação intrínseca entre si. Mas, como você quis pontuar, a benevolência é você ver que aquele erro cometido pelo ser é passível, haja vista que a doutrina nos esclarece que nós somos simples e ignorantes dos espíritos. E nós somos espíritos. Então, simples e ignorantes. E passíveis de erro, mas com desejo incontinente de acerto, haja vista a escala progressiva para se fazer a lei do Criador. Mas o comentário pontual disso aí é de que não vejamos como maldoso, mas sim aquele vulnerável que fica cometendo erros, mas buscando acerto. A prova disso, o arrependimento. O arrependimento nada mais é do que um reflexo tardio de um acometimento equivocado, e ao refletir tardiamente, ele entra em conflito ou uma reflexão compulsória para compreender. Ora, se ele fez a ação e não entendeu na velocidade com que ela foi gerada, não fez o exercício da empatia, que é importante que façamos a empatia, e acometeu. Ou então, se ele não fez e viu alguém que cometeu, não o prejulgar na qualidade de senhor das causas alheias, porque ele está no contexto de aluno perene para um aprendizado incomensurável. Concluindo meu comentário, mais ou menos na década de 90, eu me deparei com a situação de um grande amigo meu que se dirigiu de forma bastante áspera. E na hora, A você. eu tenho muita intuição, eu tenho muita intuição, colega da chefe, por sinal já está até desencarnado. Ele me dirigiu de forma muito áspera. E na hora, a prudência recomendou a olhar firme, um olhar determinante para ele. E me calei, deixei de falar. Quando passado 48 horas, aí ele foi para mim, se dirigiu ressentido e pediu desculpas. Quando ele pede desculpa, ele abriu a guarda para poder adentrar a uma reflexão oportuna daquilo ali. Aí eu não me lembro mais detalhes, foi mais ou menos em 1990, aí já foi um bocado de tempo. Mas a conversa foi de um proveito extraordinário, até porque você tem que saber o que fala, como fala, com quem fala e por que fala, para que ela seja sempre o aspecto construtor, educador e não censurador para impingir a sentença e a acusação e a sentença concomitantemente. Eu acho que quando você falou agora, Marco Polo, eu entendi bem, assim, como realmente estão relacionadas as três qualidades aqui. E Simão, quando ele falou no BIP também, né, deu o mesmo entendimento. Quando vocês falaram da benevolência, também acabaram tocando na indulgência, acabaram tocando também no perdão. Realmente eu percebi como existe uma relação entre os três. A indulgência tem também essa questão, como você colocou, de a gente reconhecer no outro uma pessoa igual a gente, e que a gente, logicamente, também vai aqui na frente, né, mais na frente, precisar dessa mesma indulgência, dessa compaixão, que a gente com certeza vai errar. Em alguns aspectos a gente tem mais facilidade, né? Tem gente que tem um relacionamento fácil, consegue, né, ouvir aquela mensagem áspera, né, de uma forma mais tranquila, sabe que aquilo é o momento da pessoa, uma coisa meio automática, uma construção já realizada, né? Tem pessoas que no campo profissional já tem essa facilidade, né, de pegar uma coisa, de atingir as metas, saber o que a pessoa quer, o gerente quer, o que a empresa quer, sem nem precisar de muita instrução, né, muita
muita explicação, mas aí a gente vai se ajudando. É por isso que essa relação aqui é importante, né? A convivência, que acredito eu seja uma das grandes lições, né? Eu acho que a indulgência, ela freia a nossa capacidade de julgar, né? E às vezes até condenar o é isso? Quando a gente, como o Marco Paulo falou, presta atenção em nós mesmos, né? Sim, sim. Nos colocamos no lugar do outro. Somos também pessoas falíveis e que lá na frente também poderemos cometer o mesmo erro que a gente está cometendo e vamos querer para nós que nos seja feito, né? Que nos seja dado o perdão, a inteligência, a tolerância, a compaixão, por aí vai. Está tudo intrínseco nesse mundo contexto, né? Eu posso dar mais um tópico aqui? Pode, claro. Me permite, é rapidinho, mas não tomar seu À tempo. vontade. Essa semana eu estava assistindo, recomendo aqui, uma palestra do professor Paulo Frutuoso. Qual era o título da palestra? Mediunidade, a medicina do futuro. Aí ele diz para nós, nessa palestra, a gente pode até pegar ela pela internet, eu peguei, assisti em casa na minha escola. Todos nós somos médicos. Todos nós. A maioria pode não ser ostensivo, mas da intuição e da inspiração todo mundo é. Todos nós somos. Então veja bem, a todo instante a gente tem que usar a nossa mediunidade, porque é o que vai nos salvar da nossa ignorância. A gente só vai se salvar você com uma felicidade muito grande. Há pouco instante falou em caridade. É justamente isso. Na pergunta 886, quando Kardec pergunta ao Espírito, que você leu aí, né? O que foi que os Espíritos usaram? Kardec, os Espíritos usaram o quê? Jesus. Eles não usaram outra coisa não, usaram Jesus. Vê. Por quê? Qual o verdadeiro sentido? Veja a pergunta. O verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus, ou seja, acima da média. Acima da média. Benevolência, indulgência e perdão. Então, como é que a gente vai ser aceita a nossa doação? Se não for através da benevolência e da indulgência e do perdão. Porque quem está só está mal acompanhado. E a gente está sempre com alguém junto de nós. Ele, para provocar o médico, o colega dele, vou encerrar. Ele perguntou para o colega: quanto tempo você é médico? O colega disse: 43 anos, vai fazer 44. Quantas cirurgias você já praticou? Ele disse: eu não sei não, mas a minha equipe médica que me assiste disseram que eu já fiz 23 mil cirurgias nesses 43, chegando a 44 anos. Aí ele disse: eu tenho uma coisa para lhe dizer, doutor Paulo. Eu disse: o quê? Você nunca fez uma cirurgia sozinho, porque todo mundo é médico. Todo médico é médico, porque ele não faz uma cirurgia só. Eu fiquei encantado com isso aí. Pode continuar. Eu acredito muito, né, que a gente tem essa condição de, por mais que a gente ainda esteja em aprendizado, né, mas de ter uma missão, por menor que seja, e de fazer parte dessa benevolência, né, de ajudar as pessoas. No caso, esse sendo um médico, por exemplo. E um outro ponto que a gente comentou aqui é justamente o foco da palestra, o que foi colocado aqui para a gente trazer, é o perdão das ofensas. Então, quando a gente vai olhar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, de cara, quando a gente começa a ler, a mensagem que tem é: perdoai para que Deus os perdoe.
quando a gente pensa nisso, a gente vai avaliar, poxa, mas quando é que eu preciso fazer isso? Quais são os momentos? Porque será que é tudo que eu tenho que perdoar? Tem situações talvez que eu possa pensar, rapaz, aquilo ali não tem perdão. Como é que a pessoa, né, tira a vida de outra, de alguém da minha família? Não é assim. Talvez seja difícil a gente pensar uma possibilidade disso. Mas a gente volta de novo. Essa pergunta não veio só para a gente automaticamente. Veio também no Evangelho. Então, quando foi feita essa pergunta, até quando eu devo perdoar? Jesus, né, ele pergunta até e ainda dá uma sugestão. Será que só 7 vezes? Será que até 7 vezes? E o que Jesus respondeu, na verdade, foi infinitamente. Faz a gente refletir de qual grau que a gente está nessa caminhada. A gente não consegue fazer isso com relação às pessoas. A pessoa, às vezes, coisas menores, de repente suja o banheiro quando vai usar, né? E a gente vai lá e reclama. Aí depois da 10ª vez a gente já está possesso que a pessoa está errando. Imagine se for uma coisa mais séria. E quando é com a gente, será que a gente se perdoa? Muitas vezes o câncer é um problema de perdão. A gente guarda aquele rancor, guarda aquela questão interior. Será que aquela pessoa fez aquilo com a gente no passado? Né? Será que é porque a gente acha que merecia? Será que é porque a gente acha que deveria passar por aquilo? Será que eu me perdoo? Às vezes a gente cria situações, o inconsciente é parte do mecanismo do universo para que as coisas aconteçam. E a gente está sintonizado com ele. A gente atrai, a gente está em constante conexão com os processos que nos acontecem. Então, uma pessoa que passa na vida da gente, a gente pode olhar aquilo como uma coisa boa ou uma coisa ruim, por mais que tenham consequências que a gente hoje pensa que são negativas, né? Se a gente olha assim na nossa vida, pensa assim no passado, quais foram as pessoas que passaram na vida da gente, que deixaram a gente acabado no chão? Será que aquela forma que a gente tem como ver é a única forma? Será que aquilo não foi uma coisa mesmo que foi criada? Tem até um ditado que fala, quando um não quer, Deus não briga, né? E quando a gente vai nos psicólogos e tal, é muito comum se colocar uma realidade que uma separação, um conflito, um relacionamento, seja entre casal ou seja entre outras pessoas, dificilmente ele existe por conta de um lado só, a não ser que o outro lado seja realmente, tem algum processo mental, alguma coisa assim, realmente é uma doença, né? Um processo psíquico aí mais sério. Mas o normal é que existem partes. É igual você acreditar que a chuva só cai porque a nuvem está cheia de água. Não é isso. Tem um processo todo, né? Você tem a temperatura correta para evaporar a água. Você tem o vento certo para levar para aquela região. Você tem a condição correta do relevo para poder a nuvem bater ali e começar a chover. Tudo isso. Então não é uma pessoa que causou aquela situação. Isso é importante a gente lembrar. Porque a gente se coloca às vezes na situação de pobrezinho, de coitado, que eu sofri, ou então no contrário. Fui eu, é culpa minha, né? É tudo culpa minha e não se perdoa. Então são dois extremos. Não se perdoar ou não perdoar o outro. Isso é uma coisa importante, porque tem a gente até vai passar aqui por outra parte aqui que fala justamente dessa questão de reconciliar. Mais à frente, nesse mesmo capítulo, é colocado aqui: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos em prisão. Eu digo em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Quem é o juiz? A Simão diz lá. E quem é o ministro da justiça? E qual é a prisão? Certo medo de culpas.
Então, assim, é um processo, né? E a gente faz parte desse processo. O quanto será que a gente não está com esse sentimento de culpa interno, né? Ou a gente está jogando ele em outra pessoa? Então, quando a gente vai ver qual o sacrifício mais agradável é ao Deus, é colocado justamente quando a gente for, né, vir para um centro, uma palestra, fazer um sopão, fazer uma oração. O mais importante é que antes de qualquer coisa, a gente avalie nossa consciência. Será que eu tenho alguma coisa contra alguém? Alguém tem alguma coisa contra mim? Que o ensinamento aqui é justamente isso. Ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depores a vossa oferenda no altar. O que Jesus ensina aqui é justamente que primeiro a gente tem que se livrar desse sentimento, desse rancor, ou então ajudar outra pessoa a se livrar disso, se a gente sabe que aquela pessoa tem uma coisa contra a gente. Me fez lembrar agora, nos finais da década de 70, eu fui a uma palestra na Universidade Católica. Um grande amigo que foi para mim um professor, onde eu iniciei a atividade mediúnica. Quem é mais antigo talvez se lembre, se não dele, mas do nome dele, Ivan Viana. E Ivan Viana fez uma palestra lá na Universidade Católica, não me recordo o tema, mas ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou que o ideal do perdão é você não perdoar ninguém. Caiu feito uma bomba, porque estava sendo uma orientação para desdizer o que Jesus disse como recurso, como muleta que precisamos para poder caminhar na vida. Não, ele não disse nada disso, nada que seja contraditório. Mas o que ele estava colocando era de um nível tão elevado que muita gente se chocou de imediato. Seria um paradoxo diante dos ensinamentos de Jesus? Não. Ele falou no nível que o melhor do que a recomendação do perdão é não perdoar. E aí, por que não perdoar? Porque você só perdoa quando tem um resquício da ofensa. Se você sublima a ofensa, você não tem que perdoar. Então é um nível muito elevado. Mas a sublimação é algo muito delicado e complexo para cada caso vivenciado. Diante disso, aí Jesus coloca: perdoar quantas vezes? Não 7 vezes, 70 vezes 7. Porque está predominantemente enraizado diante da nossa rudeza de natureza, precisar o perdão. Mas não quer também dizer o que o colega disse na década de 70. Seria uma sublimação das ofensas, não perdoar. Muito bom. Eu lembro que Gandhi também já falou isso, né? Quando alguém falou, né? Você está com raiva? E Gandhi falou: não tô. Perguntou se ele perdoava, né? Não tenho o que perdoar, eu não me ofendi. Isso. Mas é como você fala, eu acho que realmente isso é um nível assim. Mas é importante a gente olhar lá para saber onde a gente precisa ir, né? Isso. E ao mesmo tempo saber como a gente está aqui agora e o que a gente precisa agora resolver. Para não carregar essa culpa, não criar um problema para a gente, não carregar aquele peso, não criar um problema emocional, um problema físico de doença. Se diz na linguagem atual e satírica, mas procedente e consequente. Faça carinha de paisagem. Entendeu? Pois é, então, além dessa percepção de Marco Polo, né, tá bem assim, um ponto lá no cume da montanha que a gente está caminhando, a gente precisa avaliar o que a gente tem feito hoje, no dia a dia. Será que adianta eu vir para uma palestra, fazer o sopão, e aí quando chegar lá em casa eu estou brigando com minha filha, estou brigando com meu esposo, estou reclamando da minha mãe, né? Não estou
saindo um pouco daquele contexto, percebendo um pouco, porque assim, é como se a gente estivesse dentro de uma situação, quando a gente está dentro do furacão, é difícil a gente perceber, né? Quando a gente está dentro aqui, encarnado, é difícil também perceber como as coisas são. Por isso que é importante a gente estar sempre, a oração, o estudo, são como se fossem âncoras, né? Nos estabilizam, nos colocam em conexão com aquilo que realmente é principal. Porque se você deixar a deriva, o mundo vai levar você para as questões materiais, para as desavenças, para a questão animal mesmo que existe. E a gente ainda está conectado, então, né? Então é importante a gente se perguntar, porque a prática é o que é a questão. A prática é o quê? O quanto a gente está fazendo a caridade. A caridade é ação, é amor em ação. Então é essa prática que é importante. Não adianta a gente vir para o centro, fazer o sopão, porque o sopão às vezes a gente faz mais para a gente do que para os outros. Muitas vezes acontece isso, né? Ou então de doar um material, de fazer algum trabalho de caridade. Porque a caridade importante é que a gente faça ela diariamente. Talvez eu ainda não consiga, isso também é uma questão de autoindulgência, né? Eu não consigo ainda, né, conviver muito bem com aquela pessoa. Poxa, mas então eu dou um passozinho para trás e convivo daqui, né? Talvez eu não consiga naquele aspecto dialogar com aquela outra pessoa. Então, poxa, mas nos outros aspectos eu posso criar uma relação de amizade, posso ajudar, posso ter uma colaboração. E esse estudo, né, ele é um estudo de autoavaliação, né, sabendo quando a gente quer ir, também reconhecendo nossa situação, mais nossos limites, e sempre buscando avançar, né, e testando os limites para a gente conseguir exercitar essa caridade, né, nesse caso especialmente no perdão, no reconciliar-se, seja porque a gente sabe que fez alguma coisa que magoou alguém, ou quando a gente sabe que alguém fez alguma coisa que magoou a gente, tá? Para a gente não chegar naquele momento de a gente estar, seja desencarnado, com toda a vivacidade da realidade, né, com aquela consciência pesada, ou seja, na próxima vida, agora talvez, com aquele peso na consciência da gente, tá? Não interessa o que o outro fez, a gente só é responsável pelo que a gente faz, tá? O outro é livre para fazer o que ele quiser, e a gente é livre para fazer o que a gente quiser. É como Jesus faz, né? A gente fazer o bem sem olhar a quem, né? Pagar o mal com o bem. É difícil, tudo bem, é difícil, mas a gente sabe que aquele é o caminho. É ali que a gente tem que ir, tá? Não julgueis para não serem julgados. Cláudio, Oi. Pode perguntar. Pode E falar. você sabe muito bem que eu trabalho com você sabe muito bem do problema. Eu sinto, tem horas assim, eu sinto muita angústia de ter uma colega, desde que ela entrou na Chess. E eu não sei como lidar com ela. É Fernanda. Fernanda é evangélica. Fernanda quer o que quer que eu seja evangélica. Eu disse, Fernanda, eu sou espírita. Eu fui evangelizada da doutrina espírita. Fernanda, pelo amor de Deus, você é evangélica. Siga a sua religião. Eu sigo a minha. Você, sem problema, Fernanda. Como você sabe que minha mulher teve coisas que chegou ao ponto que era para ser demissão sumária das duas. Porque foi caso grave. Ela me agrediu. Ela sempre me agride por trás. Aí eu fui assim, meu Deus, como é que eu posso lidar com Fernanda? Para deixar Fernanda eu em paz, e Fernanda em paz, porque Fernanda sendo ele, da hora que chega, até na hora que todo mundo chega e abre as portas, todo mundo chegou, e que eu estou sozinha com ela está o tempo todo de joelho orando, e eu estou do outro lado ouvindo ela falar. Tira o demônio de mim, sai de mim, e eu fico escutando tudo isso. E ele não sai. E eu orando, pedindo Deus, Jesus, meu Senhor, meu espiritual, tire essa menina, pelo amor de Deus, oriente ela, pelo amor. Eu não sei mais o que fazer para nada. Não sei. Aí tem como o nosso chefe já disse. Da próxima vez é a administrativa. As duas vão para a rua. Vou pedir 46 anos de empresa para a Fernanda
Me diga uma coisa, sinceramente, Gisele, me diga uma coisa. Por que você acha que ela quer que você seja evangélica? Porque ela não tem entendimento que é a doutrina espírita, ela tem que estudar a doutrina espírita. Para quê? Ela Para não quê? vai estudar a doutrina Não, mas espírita veja só. porque ela tem medo da doutrina espírita. Tá, entendi. Mas eu quero saber assim, por qual motivo você acha que ela quer que você seja evangélica? É para o bem ou para o mal? Não sei. Você acha que é para o seu bem ou acha que é para o seu Não mal? vai ser porque o evangélico não vai me alimentar em nada. Mas na cabeça dela. Na cabeça dela não vai me alimentar em nada, porque dentro da doutrina espírita eu já tenho a minha alimentação. Sim. Não, eu entendo Então, isso. O evangélico não tem. Para você tá tranquilo, né? Para mim tá. Mas para ela, você acha que ela pensa nisso para você como uma coisa ruim para você ou na cabeça dela é uma coisa boa para você? Eu sou demônio. Não. Quando ela pensa que você ser evangélica vai ser uma coisa boa para você, Vai ser uma coisa boa para mim. Na cabeça dela. Hoje, na cabeça dela. Não é isso? Porque hoje eu sou o demônio. Sim. Ela já disse a mim, você é o demônio. Mas se você eu já pensa... no cabelo dela, já dei duas puxadas. Mas não tem jeito. Pronto, tudo bem. Isso acontece, você vê, as pessoas que a gente mais ama às vezes são as pessoas que a gente mais conflita. Isso acontece em muitos momentos. Meu Deus, é uma menina, tem idade de ser minha filha. Meu Deus do céu, eu vou vender 46 anos de empresa. Por causa de Fernanda, porque vai chegar uma hora que eu vou me desequilibrar. Vou me desorganizar na minha vida espiritual, porque Fernanda não me deixa em paz. Mas eu quero saber o seguinte, você consegue perceber que o fato dela querer que você seja evangélica é porque ela acha que é uma coisa que vai ser boa para você? Vai ser boa para mim. Ela tá pensando no seu bem ou tá pensando no seu mal? Ela está achando que eu sendo evangélica, vou sair do espiritismo, porque é o demônio do espiritismo. Certo, é o tudo demônio, bem. E eu indo ao lado evangélico, eu vou para o céu. Sim. Eu vou Vai se salvar. libertar desse demônio. Entendo. Apesar dela estar errada na cabeça dela, você acha que ela quer isso pro seu bem? Na cabeça dela. Ela acha que é bem. Então, mas é isso que ela está vivendo. Ela quer o melhor para você. Entende? Apesar de ser errada a forma dela pensar, mas ela quer o melhor para você. Exatamente, mas ela quer o melhor para mim, mas ele Pronto. não é o melhor para mim. Você quem sabe o melhor para você. Não é o melhor. E isso é uma coisa importante também, porque quando a gente vê nessa questão toda, o que está na base é a lei principal, a lei maior. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando a gente pensa em amar o próximo como a si mesmo, isso é uma coisa que muito pode ser interpretada. O próximo como a si mesmo, tem gente que acha que amar o próximo é esquecer de si mesmo, tem gente que acha que amar o próximo e a si mesmo, mas primeiro tem que se amar. Tem gente que acha que amar o próximo e a si mesmo de forma igual. Isso tudo é uma construção que a gente tem que avaliar. Uma outra coisa é, por exemplo, é fazer o que o outro quer, fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Será que é isso? Talvez fazer o que eles querem. Talvez até o que eles precisem. Quem é que pode dizer o que é que cada um precisa também? Então isso tudo está relacionado, tá? É assim, é um processo, porque quando a gente coloca em palavras, Paulo mesmo dizia, a palavra mata, o Espírito vivifica. Então a gente tem que usar aquilo ali como uma base, como algo para a gente caminhar. Porque se a gente não tiver como caminhar, a gente não consegue viver, né? Tem que ter o sólido para a gente caminhar, para aprender. Mas não significa que aquilo é a verdade, não. O Espiritismo é justamente isso. É a verdade ser mutável, a verdade se transformar. Allan Kardec dizia que tudo que eu estou falando, se amanhã for mentira, siga o Espiritismo, porque o Espiritismo é essa essência. É uma coisa que sempre está mudando, evoluindo. Entendeu? Nascer, crescer, morrer, renascer sempre, é isso. Progredindo sempre tal é a Isso. Essa que é a lei, isso é que é o Espiritismo. Então não é o que está escrito. O amor não pode ser escrito. Essa palavra amor é muito pequena, não existe. Então, mas tem que ter alguma coisa para a gente olhar para algum lugar. Então o importante é a gente estar com essa abertura, porque às vezes eu preciso realmente fazer o que o outro quer. Às vezes eu preciso fazer o que eu acho que ele quer, que é melhor para ele. Né? Às vezes eu preciso cuidar mais de mim, às vezes eu preciso cuidar mais do outro. Né? Eu não posso só cuidar de mim, só cuidar do outro. Né? Isso são extremos. Aristóteles dizia que a virtude está no equilíbrio. Não adianta você só fazer pelo outro, esquecer de você. Isso é desamor. É consigo mesmo. Ou você também só pensar em si, isso é egoísmo.
esse meio termo, na minha visão, é o amar ao outro como a si mesmo. A gente está todo mundo buscando isso. Tá? Então a gente tem que fazer isso com Fernanda, a gente tem que fazer isso em casa, a gente tem que fazer isso no trabalho, tem que fazer isso em cada relacionamento que a gente vive. Em outros momentos vai ser mais fácil. Talvez com Fernanda seja mais difícil. Mas será que você está com ela ali por acaso? Por acaso não estou. Então são essas coisas que a gente tem que perguntar. Né? Porque eu devo ter alguma coisa e ela deve ter alguma coisa comigo. E que nós duas, eu com um pouquinho que eu tenho de conhecimento da doutrina espírita, eu vou ter que evangelizar ela em silêncio. Fazendo evangelho no lar, orando. Ela está lá na sala dela e eu estou do lado da minha sala orando por ela, em espirituais, que evangelize ela. Traga o nome dela convite para cá. Pode ser. Porque provavelmente eu devo ter alguma coisa com ela que eu tenho que pagar a ela. E que ela está me cobrando dessa maneira. Eu já pensei nisso. Entendeu? Então, eu não posso ser de lá embaixo, eu tenho que ficar lá embaixo. Eu tenho que evangelizar ela. E para evangelizar ela, eu tenho que evangelizar ela no silêncio. Ok. Bem, pessoal. São instrumentos, né, para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, que a misericórdia de Deus coloca no nosso caminho. O tempo da gente está acabando, e aí eu só quero fazer uma leitura de um trecho aqui que eu acho que simboliza muito essa coisa do perdão. E para mim é um dos momentos maiores de todo o Evangelho, que você mostra, que é mostrado como é que foi a vida de Jesus, né? Então, chega lá um fariseu e diz: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião? Então aí ele estava colocado entre a parede, né? Porque se ele dissesse que não, ele estava contra a lei. Se ele dissesse que sim, ele ia estar lá pregando o contrário do que ele dizia. Então, ele se abaixou, começou lá a escrever na terra com o dedo, e as pessoas ainda interrogando ele: e aí, o que você vai fazer? Então ele disse: aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, ele perguntou: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. E disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e de futuro não peques de paz. Então que fique aí para a reflexão de todos nós. Eu agradeço o convite, a oportunidade de sempre estar estudando e me reavaliando. E Simão, como você está conduzindo os trabalhos aí, Pode permanecer. certo. Por favor. Muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Multiplique cada dia mais os teus entendimentos, os teus estudos, e que traga para nós alguns momentos como esse, para que a gente possa refletir e nos descobrir a necessidade maior que nós temos, onde é, como é, com quem é, aonde é, né? Isso tem uma importância muito grande. Onde é que eu estou negando a minha mais, né, firme atitude de não ser diferente, de ser o mesmo, né? Chovendo, estiado, na fartura, na dificuldade, de toda forma. Até porque, propositadamente, eu sou fã desse livro aqui, Seara dos Médios, e eu estou sempre com ele na minha mão. Ele estava até meio acabadinho, aí eu trouxe ele, limpei ele na guilhotina, botei uma espiral, tá novinho, aguenta mais 20 anos. E esse livro ele diz aqui, né, na introdução, o Espírito Emmanuel diz que a doutrina espírita em seu primeiro século assemelha-se de algum modo à árvore robusta
espalhando ramaria, flores, frutos e essências. Então, é o que Jesus dizia, que brilhe a vossa luz. Não a título de comentário, Gisele, contra nem a favor, mas que a gente mostre o que é ser espírita. Entendeu? Não é se degradando, não é não. Escute. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu fui vizinho de uma mulher que era costureira e ela vivia daquilo. Ela tinha 14 LP de Maurício Reis. E esses LP eram 7 músicas de um lado e 7 do outro. Ela ouvia essas músicas o dia todinho. Sabe o que eu fiz? Aprendi as músicas. Nunca fui lá na casa dela reclamar com ela. Morei 2 anos lá. Quando eu me mudei, no dia da minha mudança, ela se ajoelhou na minha porta e disse: o senhor é um anjo. Tá, vem pra cá. Anjo. Por quê? Porque eu nunca fui na casa dela reclamar com ela. Então o perdão começa nessas pequenas coisas. Chico Xavier dizia assim pra gente: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. A conduta da gente, se a gente tiver paz, não tem quem tire a nossa paz. É como uma pessoa que diz assim: paciência tem limite, então você nunca teve paciência. Paciência tem limite, paciência não tem limite para quem tem. Minha esposa era muito temperamental, eu disse isso a ela, ela se corrigiu. Hoje em dia, olha, pode a casa estar caindo, ela está tranquila. Nas minhas palavras finais, eu queria agradecer a vocês pela presença de vocês. E hoje é a última reunião do ano, né? Hoje é dia 26, não é isso? Do mês de junho. E nós só vamos ter reunião agora mês que vem. Se não me falha a memória, dia 3, que é próxima quarta-feira que vem. Dia 3, e dia 1º é na segunda. Então, que a gente venha mais vezes, convide alguém, porque isso aqui, além do bem-estar que a gente sente, todos nós somos tratados aqui. Marco Polo se aposentou, Alcinda, Carlos tem os compromissos dele, mas vê se toda quarta-feira eles não estão aqui. E dia 3, todos aqui presentes estão intimados para comparecer, porque haveremos de fazer uma homenagem a alguém que vai aniversariar no dia 1º. Isso. Eu já sei quem é. A figura. Eu já sei quem é. Desculpe a nossa falha, eu antecipei, mas é agosto. É agosto. Na primeira reunião do mês de agosto. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu já ia corrigir. Bom, e eu, como eterno pidão que sou, eu estou pedindo a vocês, domingo, olha, nós fomos lá em Bezerro e a situação do povo lá está difícil. Nós fomos lá em abril e agora nós vamos lá domingo. Lá em casa nós já temos 19 cestas básicas. Graças a Deus. Pareceram uns anjos aí. A gente também botava a mão no bolso, né? Porque o bolso da gente, graças a Deus, não tem escorpião. E a gente está precisando de uma ajuda de vocês para a gente levar mais algumas cestas para lá. Nós vamos domingo. Então, quem puder nos ajudar até sexta-feira, eu estou aí na gráfica, liga para mim, ou vem aí, deixa, ou dá agora. Qualquer ajuda, ajuda. Qualquer ajuda, ajuda. Tá? Carlos, vem cá. A gente fizemos parte de um programa na rádio, né? E era justamente essas três belezas. Isso. Que era um programa, o Evangelho no Lar, que ia ao ar todos os dias, de 18 às 18h10. E a gente ia na quinta-feira gravar, né? Então, a gente estamos juntos aqui mais uma vez e você está encarregado de fazer a prece. Oremos. Aproveitemos o momento para lembrar, trazer a nossa tela mental aquelas pessoas que nós conhecemos, os dramas, os problemas
Descemos dela com muito amor. Vibremos para que nossa emoção, nosso desejo de paz possa chegar até eles. Senhor Jesus, são tantos os pedidos de socorro e nós já alcançamos a condição de agradecer. Já não estamos mais clamando por socorro, e sim, Senhor, te agradecendo pela compreensão que já temos, pela luz que a doutrina espírita lançou em nossas vidas, esse verdadeiro farol que ilumina nosso caminho em direção à paz, à harmonia, ao perdão. E assim, agradecidos mais uma vez, pedimos não por nós que estamos aqui nesse oásis, mas por tantos irmãos que se encontram ao relento, sem ter um lar, sem ter amor, sem ter um pão material, que possa, Senhor, aparecer um anjo daqui da terra mesmo e proporcionar a esses nossos irmãos a alegria que eles não têm. Muito obrigado por tudo, obrigado a toda a espiritualidade amiga, benfeitora, a todos que estão presentes no nosso recinto, ao nosso querido Área de Lacerda, a Jesus, a Maria Santíssima, a Deus nosso Pai. Muito obrigado, muita paz. Que assim seja. Pedimos ainda em tempo, encarecidamente, pelo nosso querido amigo Walter Claudino, mais conhecido por Peninha. Ele está precisando de muito das nossas vibrações de amor. E para a sua esposa, que agora no plano superior se encontra lá à nossa espera, a nossa querida Lindalva. Que a paz, a esperança e o amor esteja sempre conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Maldão. Muita paz, meu filho.